de los diferentes síndromes. Los síndromes gastrointestinales vamos a ir dividiéndolo, o se divide de acuerdo a la agrupación de signos y síntomas por segmento do trato gastrointestinal, certo? Por exemplo, as afetações esofágicas, que são as que vamos ver, os signos e sintomas vão ser dados por essa afetação esofágica. Depois temos síndromes gástricos e afetações gástricas e assim sucessivamente, certo? Isso constitui os diferentes síndromes gastrointestinais, sim? No síndrome gastrointestinal, vamos ter sintomas diferentes, um pouco mais sutil, como estamos vendo aqui, em comparação com o cardiovascular. E algumas, que também pode ser essa causa, tá? E algumas nomenclaturas que acredito que já ouviram falar, mas muitas vezes usamos de forma errada, por isso que eu quis trazer ela como introdução. Dentro de los motivos de consulta, sí vamos a tener algunos gastrointestinales, principalmente intestinales, ¿no? Pero algunos, los que son de afectaciones un poco más superiores como esofágicas y gástricas, vamos a tener signos y síntomas como disfagia. Recordar que la palabra disfagia se refiere a la dificultad para deglutir, ¿cierto? Quando essa dificuldade para deglutir vem acompanhado de dolor, seria um dolor a deglutir, já cambia a nomenclatura e se conoce como odinofagia. Sim? Vamos ir já atualizando o nosso vocabulário e já não falar dor quando engole a comida ou dor de garganta, que isso nossos pacientes dizem, mas na hora de redactar a história clínica usar uma linguagem mais técnica, certo? Tenemos también otros motivos de consulta bastante frecuentes, que es la regurgitación. Regurgitación no é nada mais que esse retorno do conteúdo gástrico na boca. Não é a mesma coisa que vômito. Vômito eu vou expulsar em grande quantidade esse conteúdo estomacal. Aqui o paciente vai a referir que pode estar dado, que o paciente refere sensação urente, que seria uma sensação ácida na boca, um gosto ácido. Alguns referem como um gosto amargo, ele vai ganhando esse sabor mais amargo quanto menos conteúdo gástrico ele tem, né? Porque eu ia ter uma secreção biliar que é alimentícia, tá bom? Então, esses dois jeitos de descrever podem existir, sim? Em espanhol utilizamos muito uma palavra, não sei se em português se utiliza, a palavra arcada, que o paciente siente o contenido, mas não vomita. Sim? E às vezes, utilizando essa palavra arcada, está se referindo a uma regurgitação, certo? Essa regurgitação muitas vezes vem acompanhado de outro signo e síntoma também, que é a pirosis. Pirosis ou acidismo são sinônimos, que não é nada mais que essa sensação queimante no trato esofágico. A vezes o paciente refere que sente algo que queima no meio do peito e vai até a garganta, ou em condição descendente, também pode ser, e muitas vezes até nos confunde, porque a vezes, como eu digo, é uma sensação de ardor, às vezes o paciente refere como dor, então, tenho um dolor aqui, sinto que me queima, não vou pensar numa dor primordial? Eu pensaria, e muitas vezes precisamos até fazer um eletro no paciente, por não saber se expressar, ou às vezes também tem um umbral muito mais baixo com relação à dor, para ele essa ardência que ele sente é uma dor, certo? Essa sensação de ardor ou urente em el tracto esofágico, em todo esse tracto esofágico é o que chamamos de pirosis. E o mais comum é que venham juntos, né? Mi paciente tem uma pirosis com regurgitação, mas não é obrigatório que isso aconteça. Puede ser que el paciente tenga solamente regurgitación, como también tenga solamente pirosis o acidismo. ¿Sí? Otro síntoma que puede aparecer, que vamos a ir viendo, que son los eructos. Eructos sería la traducción arrotos. Los eructos pueden llegar a ser fisiológicos, mas vão ser fisiológicos, número 1, se é que ele teve algum estímulo ou alimentar ou líquida. Si tuvo una sobrealimentación, principalmente alimentos fermentados o bebidas gaseificadas, e o paciente eructa, tem um arroto único, espontâneo, pode até ser fisiológico. Quando é patológico, se é repetitivo,
si tiene un olor o sabor desagradable, ¿sí? Y obviamente si no tiene un estímulo de sobrealimentación, no tomó nada y él vive arrotando, obviamente ese arroto va a ser patológico, ¿sí? Otro signo que puede aparecer son las náuseas. No siempre las náuseas vienen acompañadas de vómito, ¿cierto? Si viene antes de un vómito, a gente já sobreentende que o paciente tem esse estímulo emético, então vem uma náusea e vomita, certo? Isso seria um dos mais frequentes. Pero puede ser também que o paciente tenha uma náusea isolada, que o paciente refere às vezes malestar, em espanhol utilizamos muito, tenho um malestar, é tão inespecífico dele essa palavra, porque malestar não pode ser um mau humor, luego malestar, dolor de cabeça não é um malestar. Claro que é, mas geralmente em espanhol a gente usa um pouco mais pelas náuseas, linguagem inadequada, mas muitas vezes o paciente refere isso. Eu venho porque tenho um malestar, ele vai assim, tenho um malestar aqui, siento que minha comida se dá na cuenta, sobre isso que não está girando. Há outra expressão que se usa muito em espanhol, minha comida não sentou. No sabía que comida sentaba, pero es una expresión popular, mi comida no sienta, no sé si en portugués se utiliza también, que eu comi, pero la comida no sentó. Uma maneira de expressar também náusea. Não sei, o paciente vai me falar, sinto náuseas, certo? Quando essas náuseas vienen sozinhas, sem estímulo sobrealimentício, por exemplo, se você comeu 2 quilos de comida, pelo menos náusea você vai ter. Pero sin un estímulo, cuando ela vem isolada, sem vômito, já devo de pensar em outras causas e não somente alimentar. E uma das causas mais frequentes patológicas são as atonias, essa pérdida de contracção ou peristaltismo intestinal e gástrico. E a causa mais frequente dessas atonias vão ser sempre corpos estranhos. E quem é o corpo estranho específico do intestino? Coloquei aqui um protagonista, um deles. Quando um parásito ou um corpo estranho, qualquer uma delas, é macroscópica, ou seja, eu posso ver a simples vista, tem a capacidade de crescer, ele compete com esse peristaltismo. Porque ao movimentar-se o intestino, como ele tem peso, é forte, evita esse peristaltismo, evita a reabsorção. E se eu tenho um acumulativo deles, imagina assim, o que é que vai se mexer? Quem vai se mexer é o parasita, não o intestino. Sim? Coloquei aqui uma, que é uma das maiores que a gente tem. Vocês viram o micro igual eu, né? Sabemos que média é 30 centímetros. E ela é até bonitinha, quando está viva, fica rosinha, né? Pero pueden ser outros parásitos também, certo? E a facilidade com que isso ocorra é tão grande, porque o parasita é macroscópico. Eu consigo ver ela, pero a forma de vida transmissível não. O ovo não é macroscópico, é microscópico. E pode sobreviver em um meio seco, sem água, sem luz solar, hasta 18 meses. Você sabe disso, né? Eu vivi para o mesmo livro que vocês usaram, eu não sei. Então, você tem essa capacidade de sobreviver tão grande. Então, quantas vezes levamos a unha na boca? Está pensando nisso? Quantas vezes levamos uma caneta? Tampa na caneta. Vocês lavaram a caneta para lavar a boca? Duvido. Quantas vezes caiu uma coisa no chão? 3 segundos. 5 já? Nem creio, viu? Porque essa atualização 5 segundos. Ó. La contaminación en cualquier edad es muy fácil. Entonces, si es que yo ingerí ese huevo de las carismópicoides, es una de las mayores, mas podem ser outros também, como ancilostoma, pode ser mecato, inclusive os que são microscópicos têm essa capacidade, mas com maior frequência, quanto maior o parasita. Você imagina uma tênia, por exemplo, que mede até 8 metros? Que estrago que vai fazer? Atonias vai ser um dos mínimas consequências intestinais. Então, pensar nessa hipótese também. Quando o paciente vem com um motivo de consulta repetitivo, tem náusea sempre, você dá um antiemético para esse paciente, mas não melhora e vai repetindo, certo? Quando não vem associado a outras causas, faz um exame de fezes. E às vezes encontramos esse motivo de consulta, certo? Não sempre vai ser assim, eu exagerei um pouco, mas só para que vocês fixem um pouco essa imagem e lembrar dela, tá?
contracción muscular, falta de tonus. Otro motivo de consulta, un poco más sutil, son los vómitos. El vómito ya obviamente es más visible, puede venir precedida ou antes dela, o paciente pode ter náusea, antes dele pode ter até regurgitação e depois vomita. Recordar que o vômito, que quando vou a descrever, eu tenho que descrever faz quanto tempo ele está vomitando, quantidade de vezes que ele vomita no transcurso do dia, e tenho que descrever o conteúdo ou a característica do conteúdo do vômito como tal. Ou seja, se tem resto de alimento, se tem uma coloração X, se tem um cheiro característico, certo? E além disso, quando eu vou descrever esse vômito como tal, de acordo com as características dela, quando tem presença de sangue, mudo até a nomenclatura, né? Já le vou a chamar de hematemesis, que não é nada mais que presença de sangue no vômito, sim? Quando eu falo hematemesis, quase não preciso descrever tanto ela. O que eu tenho que descrever? A coloração desse sangue. Se é uma coloração um pouco mais rojo, vermelho, mais vivo, em espanhol chamamos de rojo rutilante, que seria um rojo mais vivo, mais vermelho mesmo. Quando esse rojo, esse vermelho vai escurecendo, se converte no vermelho escuro, puxando mais para o preto como tal, sim? Puxando mais para o vinho, quer dizer que há uma diferença de tempo de sangramento. Quando há um rojo rutilante, tem sangramento ativo. Ele acabou de sangrar, já seja em uma região um pouco mais alta ou faz pouco tempo que está sangrando. Se essa hematemesis é mais escura, às vezes o paciente vem falando, eu vomitei algo que parece sangue, parece gol de café, é quase preto. É sangue, sim, simplesmente... Por que eu estou gritando de novo? É sangue, solamente que essa coloração mais escura me dá a entender que esse sangramento está mais longe, né? Continua sendo um sangramento digestivo alto, mas não vai estar em esôfago, por exemplo. Já vou a pensar que está no estômago e teve essa mistura com o conteúdo gástrico e escurece esse sangramento, certo? Esse é o mínimo detalhe que tenho que descrever. Hematemesis viva ou rojo rutilante ou hematemesis oscura. É a única característica, além de quantidade de vezes, faz quantas vezes, certo? São os signos e sintomas que vamos começar a ver com maior frequência e se modifica vai ser bem diferente aos motivos de consulta que vimos até agora, certo? Dúvidas até aqui? Eu fui acelerando um pouco porque eu sei que vocês já sabem, só estou relembrando. Agora entramos em signo 2. Los síndromes esofágicos. El síndrome esofágico, vamos a tener signos y síntomas que ya vimos anteriormente. E se eu vou definir ela teoricamente, vai ser signos e sintomas dadas por essa afetação da mucosa esofágica. Dentro de los signos mais frequentes, vou ter uma triada que quase nunca falta, que vai ser esse conjunto: disfagia, pirose e regurgitação. E não sempre nessa ordem. Pode ser que o paciente tenha um transtorno de deglução primeiro, depois ele vai ter uma pirose, depois regurgitação, ou seja, não tem uma ordem específica, mas o mais comum é que apareçam as três juntas. O que pode acontecer também? Que essa pirose vai piorando, se intensifica, e o paciente já refere um dolor torácico. Esse dolor torácico, gran cantidad, alrededor de 20 a 30% da população que refere dolor torácico de origem esofágico, preciso até fazer um eletro para descartar que esse dolor não é origem coronária, certo? E se vão precisar fazer, bem preferível realizar do que errar no diagnóstico nesse caso, certo? Dentro de las causas, o sea, mi paciente que viene con disfagia, pirose y regurgitación, tem um síndrome esofágico, certo? O sea, conjunto de signos y síntomas. Ahora, ese conjunto de signos y síntomas tienen tres causas en la mayor parte de los casos. La primera causa y la más frecuente de longe, mais de 90% dos casos, a causa de um síndrome esofágico é uma esofagite. Segunda causa seria o câncer esofágico e também temos a causa de hérnias hiatales, certo? A esofagite, bom, a mucosa esofágica como tal é um dos epitélios mais regenerativos que existem. Na verdade, em todo o tracto gastrointestinal. Vocês repararam que as feridas na boca, ou em toda a bucofaringe,
sara muito mais rápido que uma epitelial. Você corta a boca, a bochecha, 2, 3 dias, está como se fosse que nada aconteceu. Corta o braço, quero ver. Quanto tempo demora? Isso se deve a características tanto anatómicas como irrigações e inervações nessa região. E essa termorregulação que o nosso organismo tem favorece essa cicatrização muito mais rápido. Se é que vamos falar do tracto esofágico, ele atende a capacidade regenerativa de horas. É muito mais rápido que a mucosa bucal. Há literaturas que referem que ela precisa até de 4 a 6 horas. Em um tempo médio seria entre 6 a 12 horas depois da agressão, ela já cicatriza. Vocês imaginam quanta agressividade eu tenho que, quantas vezes eu tenho que machucar ela para que eu tenha sintoma? Um montão. E você acha que é difícil? Não é. Rotinas. Uma rotina de um dia. Acordando, que horas acordamos? 6 horas, 5 horas. 6 horas. Porque vocês têm aula todos os dias. Você acorda e toma café? Ou toma café preto? Em jejum. E pessoas que fumam, o que eles fazem quando acordam? Sem abrir o olho, vai no cigarro. E vai no café. Não faz isso? É mecânico até. Há uma memória muscular aí que eu vou te contar, hein? Começamos, a primeira deglução que eu vou fazer é essa agressão. Às vezes nem escova o dente, vai no café e vai fumar. Mas vamos supor que ninguém fuma na sala. Vocês levantam, escovaram o dente e vão tomar um café para acordar. Vem para a faculdade, assistiu uma aula, sei lá, até 9, 10 horas. E aí estou com fome. O que eu vou comer? Na faculdade. Salada de fruta? Salada de salsicha. Se não é um embutido, a salsicha nem sei o que tem lá dentro. É um salgado que tem algum tipo de embutido dentro? Ou é uma fritura? Eu vou comer isso com água? Não. Por quê? Com café. Com café ou coca? Certo? Vai na mesma. Açúcar é mais benigno aqui. Essa combinação de açúcar e gás é bem cáustico. Sabiam disso, né? Porque a gente desentope ralo, tira a ferrugem e tudo isso. Então, essa combinação é cáustica, muda o pH, então por isso que a gente consegue tirar a ferrugem. Vocês imaginam o que vai fazer aqui? E chegamos 9 horas da manhã só. Voltei para dar aula, deu sono. Acabei de comer. O que eu vou tomar? Café. Assisto a aula de novo até meio-dia. Cheguei em casa e não vai dar tempo de cozinhar. 1 hora ou 2 eu tenho aula. O que eu vou fazer? Vixe, Maria, lá vem. Fácil com corante. E eu vou comer esse miojo com o quê? Com água? Um suco natural? Por quê? Vamos trocar, um guaraná. Volto para aula. Deu sono de novo. O que eu vou tomar? Se não é um energético que piorou, porque eu estou tomando taurina ainda, que dá uma taquicardia, vou tomar um café de novo. E estamos à metade do dia. E vamos continuando. Em que momento eu deixei essa mucosa cicatrizar? Porque é quase impossível, hoje em dia, nessas rotinas tão corridas, é quase impossível, pelo menos 1 ou 2 vezes, não agredir a mucosa, tanto bucofaríngea como esofágica, e nem chegamos em estômago ainda. E no Paraguai temos devem ter visto, se não viram, vão ver, temos uma prática muito ruim, mas é muito difícil de tirar, principalmente das pessoas idosas. Acordam 5 horas da manhã para tomar um mate fervendo e amargo. Vocês já viram? Não estou nem falando do hábito de ingerir cafeína em excesso, nem estamos falando disso. Temperaturas extremas, é descamativa. Chega um momento que já nem sente a temperatura porque já perdeu as papilas gustativas. Você experimenta a comida, não tem gosto. Como que vai ter? Você acabou de queimar a língua. Nem percebeu. Porque o lugar de tolerância ao dolor e à temperatura se aprende. Quanto mais quente você vai tomando, chega um momento que você acostuma. Nosso organismo se acostumou ao bom e ao ruim. E vocês imaginam juntar toda essa rotina que eu acabei de falar, que nem é tão difícil? Juntar com temperaturas extremas e vamos acrescentando hábitos tóxicos, fuma, bebe, na noite vai comer um hambúrguer com coca e deita para dormir. E no outro dia reclama porque está com falta de água, amarrar o cadastro. Enfim,
Sin hablar de desorden metabólico ni cardiovascular, nem estamos mencionando isso. Estamos hablando simplesmente desse contacto direto. E nem tem uma quantidade acumulativa, porque o alimento ou as bebidas vão passando aqui. Se acumula no estômago. Olha que vem a gente vê o que vai causar no estômago. Pero va a pasar esa irritación o agresión en este epitelio. Va a llegar un momento que ela perde essa capacidade de se regenerar, então ela fica irritativa. E o paciente tem uma regurgitação, disfagia, odinofagia, piroses e até matemeses, se é que eu fiz uma úlcera nessa região. Certo? Mas ainda assim, nosso trato esofágico é tão bonzinho e tão forte que eu posso ter até sintomas. Mas se eu deixei ela repousando de 6 a 12 horas, passei um dia sem tomar café, sem comer fritura, sem fumar, no outro dia não estou bem. Quantas vezes não tiveram regurgitação? Alguma vez na vida deve ter tido. Uma pirose, uma sensação de acidismo na região. Sei lá, uma dificuldade para deglutir, odinofagia. Um dia. No outro dia, 2 máximo. E no outro dia já melhora. Porque ela tem essa capacidade. Solamente que se eu não dou essa pausa, esse respiro para ele, vai chegar um momento que perde a capacidade regenerativa. As células se vão literalmente morrer, se deformam e quando acontece uma epitelialização, as células se formam deformadamente. E isso é o que chamamos de formação de células cancerígenas. Existe uma predisposição genética? Claro que sim. Paciente que tem predisposição genética em formar células cancerígenas não precisa nem 3, 4 esofagite. Na primeira, quem sabe, já aparece. Mas o fato de que eu não tenha uma carga genética não me protege de uma deformação celular. Porque essa agressão constante pode chegar a deformar essas células previamente bem formadas. Certo? Obviamente aqui já não vou ter esse quadro agudo. Aqui já vão ser pacientes que vão ter sintomas de afetações do estado general. Ele já vai ter perda de peso, já vai ter perda do apetito, já vai ter afetações tanto no metabolismo como tal, já vai ter vários episódios de esofagites, quem sabe até tem antecedentes genéticos de formação de células cancerígenas, certo? Não é que o paciente chegou com uma pirose, disfagia, câncer de esôfago. ¿Certo? Va a tener una evolución tórpida, crónica, antecedente que ya toma un antiácido, o él ya tiene el uso crónico del omeprazol, y ya fue para los Panto, Lanzo, Enzo, todos los SOIs que existen, ¿cierto? Va a tener ese antecedente para que yo possa suspeitar isso aqui, ¿certo? Mas não é tão infrequente como a gente pensa, cada vez vai se acrescentando mais. Porque esta formación de células deformadas o cancerígenas puede tener el origen en el esófago, como pueden compartir desde intestino y gástrico también, porque el pH es el mismo. Entonces, la agresión que estoy causando aquí, estoy causando até aqui. ¿Sí? Então, eu posso ter vamos supor que o paciente não desenvolveu esofagites, mas ele tem uma gastrite, por exemplo. Essa gastrite se ulcera hasta que se deforma também. Então, as células cancerígenas, elas fazem como se fosse uma infecção, né? Uma gruda na outra e copia, uma gruda na outra e copia. E se vai crescendo essas células hasta que chegue ao esôfago. Como pode ir do esôfago ao estômago, ou primeira porção do duodeno também, certo? Então, não somente vai ser por essa via direta, de agressão direta no esôfago, então faz com que aumente a quantidade de números, tá bom? E outra causa, menos frequente, mas um pouco mais benigna, é a hérnia hiatal. ¿Sabes o que é hiatal, né? Hiato não é nada mais que esta união entre a última porção do esôfago e a entrada aqui ao estômago. En esta região se forma, como todas as hérnias, são invaginações, né? Que elas vão crescendo como se fosse uma massa tumoral. À medida que ela vai crescendo, ela faz uma compressão aqui, nesta comunicação, dificulta a deglução. Então, o paciente começa, pode ter acidismo, pirose, inclusive disfagia nessa região. Então, sintomatologicamente, forma parte do síndrome esofágico. Mas sabem que a resolução da doença vai ser cirúrgica, porque não deixa de ser uma hérnia. Pelo menos o controle sintomatológico, sim, fazemos como clínica médica,
mas a cura dela nunca vamos chegar, porque é a extirpação como tal, certo? 3 causas más frecuentes. Ahora, si yo voy a diferenciarla clínicamente, quem sabe o câncer esofágico, quem sabe eu já identifique um pouco melhor na clínica. Pero se mi paciente viene com pirose, regurgitação, acilismo, não pode ser uma esofagite? Não pode ser uma hernia tal? Isso dependendo da evolução, não pode ser um câncer de esôfago? Pode. Então, clínicamente não sempre llego a um diagnóstico etiológico. Então, é obrigatório a realização de exámenes complementares. E aqui temos um protocolo de invasividade que devemos de cumprir. Que eu vou desde os exames complementares menos invasivos para os mais invasivos. Não sempre o primeiro que eu vou realizar seria o mais eficaz, tá bom? O primeiro que vamos a realizar é o esofagograma. Se conoce como esofagograma de trago de vario, porque se vai realizar com um contraste, que é um contraste à base de vario. Eu vou diluir e peço para o paciente tomar, ¿sí? Esse contraste, e le vou realizar uma radiografia, o contraste permite essa visão um pouco mais fluorescente de todo esse trato esofágico. Eu vou realizar primeiramente, porque ela vai me permitir visualizar essa silhueta esofágica. Deformidades, dilatações, como neste caso, estenosis, ou inclusive calcificações, se é que existe. Não é o exame que vai me dar mais informação, é verdade. Ele vai me dar uma informação da silhueta esofágica. Eu nem sei como está esse epitélio na região interior. Eu simplesmente sei se ela tem uma alteração no formato, na silhueta, deformidade, dilatações, calcificações, é o que eu posso identificar. Sim? Realizamos como primeiro exame para poder ver se eu consigo realizar o segundo e além disso, porque é menos invasivo e geralmente mais barato. Sim? O seguinte exame sí vai ser o padrão de ouro de quase todas as afetações gastrointestinais, pelo menos gastrointestinal alta, que vai ser minha endoscopia. Deve ter ouvido falar dela já, né? A endoscopia não é nada mais que como se fosse um pequeno tubo que eu lhe pido ao paciente para deglutir ou lhe hago de localização nasofaríngea. E ela tem uma pequena câmera que me permite visualizar o interior de todo o trato, não somente esofágico, posso usar para as afetações estomacais e até a primeira porção do duodeno. Essa endoscopia me permite visualizar essa parede interna e aqui sim eu vou diferenciar se meu paciente tem uma irritação, uma esofagitis, se meu paciente tem umas deformidades celulares ou umas células já necrosadas como tal, eu posso diferenciar entre uma esofagite e um câncer de esôfago, certo? E também eu posso até encontrar a causa da esofagite, porque estamos acostumados com que a esofagite seja essa causa externa, né? Aquele dano que eu mesmo fiz, já seja com a alimentação, hábitos tóxicos, enfim. Pero existe um pequeno porcentaje onde a causa não é adquirida alimentarmente. Pode ser uma causa infecciosa, como essa, por exemplo, que eu encontrei essa imagem tão bonitinha. Existen las esofagitis infecciosas con acumulación de levaduras, então uma esofagitis por Candida albicans, exageradamente. É uma das imagens mais bonitas que eu encontrei, mas existe também, bonita para nós, né? Tadinho paciente. Será que ele está com disfagia aqui? Será que ele tem odinofagia ao deglutir? Será que tem imunodepressão? Será? Como? Ele é imunodeprimido? É o mais provável. Quando eu vou suspeitar disso clinicamente, eu posso até suspeitar, né? Quem sabe que meu paciente já tem uma candidíase oral, ou já teve, ou está imunodeprimido, ou é um portador de alguma imunodeficiência, tem HIV, por exemplo, ou tem presença de candidíases em outras regiões, certo? Isso pode me ajudar, como antecedente ou como achados, inclusive. Mas o que vai me confirmar a minha endoscopia. Pode ser que não seja só candidíase, né? Pode ser doença de transmissão sexual também. Puedo tener esofagitis por herpes simple tanto tipo 1 y tipo 2 tiene afinidad por mucosa, tanto mucosa genital como mucosa orofaríngea. O pH é quase o mesmo. Então aqui se fosse, por exemplo, por herpes simple, em vez dessas colônias de levadura que estamos vendo aqui, vão ser vesículas, certo?
Um monte de vesículas em toda essa parede. Pode ser presença de verrugas também. Identificar esofagites por papiloma, vírus do papiloma humano, certo? Então, esse diferencial, a sintomatologia do meu paciente vai ser o mesmo. Lo único que me vai identificar especificamente a etiologia vai ser a endoscopia. ¿Sí? Y aquí les traje también, aquí embaixo, un tipo de esofagitis mucho más grave, que son las esofagitis de irritación cáustica, que es cuando el paciente ingiere un ácido o un cáustico, ya sea de forma accidental o de etiologia suicida, donde a célula se descama, literalmente ela queima. Vocês estão vendo aqui que parece uma queimadura? Eso también puedo diferenciar e identificar el grado de afectación cuando eso ocurre. ¿Tá bom? Entonces, estas pequeñas diferencias, que não é o mais frequente, tá? Não todas as esofagites são assim. Geralmente ela vai estar avermelhada e irritativa, só isso. Pero si aparecen estas formas clínicas, serían ya esofagitis también, simplesmente de outras causas, de outra etiologia. Neste paciente, se eu dou omeprazol, ele vai dar risada do omeprazol. Eu vou dar isso depois. Aqui está bien. Este paciente, por exemplo, se é de etiologia suicida, tem que tomar outros cuidados. Tem que isolar o paciente, fazer um acompanhamento psiquiátrico, cuidar esta mucosa, nada por via oral, de preferência uma alimentação parenteral, enfim, avaliar o paciente como outra causa, por mais que mi diagnóstico é o mesmo, certo? Dúvidas aqui? Tomara que nunca precisem ver isso, mas se estão em presença de um paciente assim, é indiscutível realizar a endoscopia. É muito útil, é o padrão ouro de quase todos os transtornos gastrointestinais, como tal. Mas ela tem limitâncias, é o preço, pelo menos aqui, não sei no Brasil se é mais barato, mas aqui não sempre está disponível no setor público. E se é que está, é muito disputado. O paciente vem com disfagia e você vai pedir uma endoscopia para o ano que vem. Morreu de outra causa e não fez a endoscopia ainda. E se este vai ser por via particular, geralmente não é tão barato, certo? Então, são limitâncias, isso não tira a efetividade dela, tá bom? Quando eu vou pedir uma endoscopia, praticamente já vem o resultado pronto para nós. E algo... Oi? Essa acidental, ela já é tipo uma metaplase ou ainda não é? Não, essas aqui são lesões agudas ainda, não tem deformidade. Esofagites ainda aguda. Se isso se for repetitivo, sofre problema na metaplásia, anaplásia e necrose. Doutora, geralmente os pacientes suicidas, você sempre quer se suicidar no caso, você vai fazer endoscopia? Você deve realizar, porque você não sabe se o paciente está sangrando, se o paciente teve algum corpo estranho no anterior, tanto suicida como acidental, você deve fazer endoscopia para você ver se pode fazer algum outro procedimento no emprego. De qualquer causa, tá? Eu coloquei aqui origem ácido ou cáustico, que tem efeito esofágico, mas a origem suicida pode ser outra coisa, e não afeta o esôfago e afeta outra região, por exemplo, uma intoxicação por medicamentos, por exemplo, etiologia suicida também. Não vou ter dano esofágico, mas eu vou fazer endoscopia igual, para visualizar se eu consigo tirar ou não, sabe? Certo? Quando eu vou indicar minha endoscopia, geralmente o resultado já vem quase pronto. Porque ele vai ver um laudo para mim, um informe. O único que eu vou poner, indico endoscopia por tal motivo. Acabou. Suspeita tal coisa, que eu posso até errar minha suspeita. Sim? Quando eu recebo essa endoscopia, me vai venir o diagnóstico: esofagitis, câncer de esófago, úlcera, enfim. E afectações desde esófago até a primeira pressão do duodeno. Lo que pasa es que yo tengo que saber interpretar el tamaño del daño. Porque ela vai vir, por exemplo, esofagites de grado A, câncer de esôfago grado C. E essa característica de graduação é o que eu tenho que interpretar, porque assim como vai vir o meu informe. E isso se conoce como clasificação de Los Ángeles, donde clasifica o grado de la afectación esofágica por endoscopia em 4 graus. Grado A, grado B, grado C e grado D. Essa é a mais utilizada. El grado A y el grado B es la magnitud de daño que vamos a medir en milímetros.
Grado A vai ser aquela lesão, uma ou mais lesões, que totalizam um tamanho menor a 5 milímetros. Menor a 5 milímetros vai ser uma afectação esofágica grado A. Maior a 5 milímetros vai ser grado B. Lembre-se que pode ser uma ou mais lesões. Você pode somar o tamanho delas. E se me dá mais de 5 milímetros, já vai ser grado B. São classificações das afetações mais benignas. Quando tem uma afetação um pouco mais agressiva, se classifica em grado C e grado D, que aqui já vamos medir em milímetros, se mide em porcentagem. E vamos a evaluar o diâmetro como tal desse epitelio. O porcentaje vai ser, se tem uma afectação esofágica menor a 75%, grado C. Uma ou mais lesões. Geralmente ela já vai rodeando esse diâmetro da mucosa, né? Se tem uma afetação de menos de 75%, seria grado C. Mais de 75% ou completa, seria o grado D, que são geralmente as mais agressivas. Utilizo essa classificação tanto para afetações de ites ou esofagites, como afectações também de cânceres de esofágico. Puedo ter, por exemplo, diagnóstico, câncer esofágico, grado A, grado B, grado C e grado D, que é o que eu tenho que interpretar. Certo? Então, já praticamente bem pronto. Certo? Quando me vou em outras causas, temos a hernia, tá? Repetindo o que já falamos, né? A presença de hérnias aqui no hiato como tal, que a medida que vai crescendo, vou a comprimir este trato e vou ter sintomatologias esofágicas. Sim? Agora, minha pergunta é: quando o meu paciente vem com um síndrome esofágico, eu devo de realizar exame físico, tanto torácico como abdominal, certo? Se meu paciente tem uma pirose e ele te fala que está com essa pirose está doendo, você não vai fazer um exame físico cardiovascular, respiratório pelo menos? Sim, né? Se meu paciente vem com uma regurgitação, náusea, ou quem sabe lateneses, obrigatoriamente tenho que fazer um exame físico abdominal. E aí onde eu posso ter uma pequena suspeita quando vai ser uma hernia. Porque quando hago um exame físico abdominal, vou fazer minha palpação e vou ter uma massa tumoral em região epigástrica, que pode ser hasta visible en la inspección, dependiendo del tamaño, ou pode ser palpável, certo? Essa seria uma das pequenas pistas que eu posso ter para poder identificar. Lembrar que a hernia tal pode ser simplesmente um controle sintomático. Resolução, por mais que mude hábitos tóxicos, estilo de vida, isso não vai mudar, porque a causa é tumoral. ¿Sí? Y siempre va a ser la resección, donde se retira esa hernia y se coloca uma malha compressiva para que ela não vuelva a invaginar, que é a origem das hérnias em geral, né? Doutora, mas o paciente vai chegar, ele vai estar sentindo só uma dor, uma dor muito grande, certo? Mas essa hérnia, ela vai estar meio que estourada ou não? Não, necessariamente. A hérnia, na verdade, não estoura, né? Ela simplesmente estrangula. Que a irrigação ao redor pode comprimir a necrose. Mas estourar uma hérnia, nossa, isso é um trauma muito grande. O que pode acontecer é que a sintomatologia vai piorando. Vai chegar um momento que sintomatologicamente não vou conseguir controlar. Por exemplo, viene mi paciente, lo más común, viene mi paciente con una pirosis de larga evolución, tiene un acidismo y ele refere que quando ele fica muito tempo sem comer, essa pirose piora. Certo? Você vai tratando ele com antiácidos, protetores gástricos funcionam muito bem, vai de omeprazol para pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, enfim, todos os soles que existem. Vai chegar um momento que já não funciona. Quando você faz o exame físico, você vai verificando que a tumoração vai crescendo. Isso pode piorar mais ainda, tá? Eu trouxe só a parte esofágica, mas isso pode piorar mais ainda. Isso pode fazer uma compressão, causando uma dificuldade respiratória. Vai chegar um momento que é inegociável a ressecção dela, tá? Doutora, e se ela estiver muito pequena, não tem como palpar, então? Não tem como palpar. Aí você vai fazer uma endoscopia e vai sair negativa. Aí você suspeita. Aí só vai estar sentindo dor, então? Só vai estar sentindo dor. Ou não necessariamente dor, né? Regurgitação só. Ou uma pirose isolada. Então, a endoscopia poderia estar negativa. Não seria possível visualizar? Não vai visualizar. Tem que ser muito grande para ver. Não está espremendo o suficiente.
não vai comprimir suficiente, você não vai ter deformidade estrutural. Ultrassom pode te ajudar mais. Certo? E por último temos o câncer esofágico, que já falamos um pouco dele, que não é nada mais que o deterioro desse epitélio. Antigamente, o diagnóstico de um câncer esofágico era praticamente uma condena para o paciente, porque vai levar tratamentos oncológicos, por mais que o câncer desapareça, mas o epitélio não se regenera, porque eu deformei esse epitélio. Sim? Hoje em dia, de um tempo para cá, acho que quase uns 5 a 10 anos, já existem as próteses tanto orgânicas como sintéticas esofágicas, onde se substitui de forma exógena, é um transplante, um xenotransplante na verdade. Você pode utilizar epitélio intestinal animal, geralmente de porco, de boi, tem uma resposta muito boa, e se faz como se fosse um enxerto, mas é uma prótese, porque ela não se adere ao epitélio. E você deve estar cambiando, e serve como uma malha, onde se substituye, vai ter o peristaltismo dos demais extremos, e vai ter uma função com o tempo de vida, obviamente, desta pequena malha, e você vai ter que substituir. Esta é de origem animal, que tem melhor resposta imunológica, mas existem os sintéticos também, que você vai ter que ir trocando de data em data, de 10 a 20 anos vai ter que ir trocando. Sim? Muito importante para chegar a esta solução, diagnóstico precoce. Né? Quanto menos afetação, menor quantidade, vai ter melhor resposta, melhor prognóstico ao paciente. E muito importante é a causa, porque não adianta que seja uma evolução gástrica, por exemplo, que foi para cá, eu não faço nada colocando uma malha se o crescimento está todavia na região primária. Sim? Mas existe, pelo menos tem esperança ainda. Sim? Vem associada a diversos outros fatores. Muito difícil que o paciente somente tenha uma afetação esofágica. Muito difícil. Porque a causa é a mesma. Se eu tenho esse mau hábito alimentar, eu vou ter afetação esofágica, gástrica, intestinal. Se eu combino com outros hábitos tóxicos, como bebida alcoólica, cigarro, será que eu vou afetar somente o estômago? Vou afetar outro sistema também. Então, geralmente é um combo que o paciente vai ter, porque as causas são as mesmas. No caso da hernia também faz remove a hernia e Coloca uma malha, não é uma prótese, uma malha compressiva. Vou falar disso em cirurgia um montão, não é a única hérnia que existe, tá? Mas sim, todas as hérnias se faz a excisão e faz uma malha compressiva para evitar que ela volte a sair, porque a causa é genética. Tá? Uma vez sai outras, que nem as verrugas ou lesões cutâneas, que sabem uma forma sair. Certo? E existem, por último, prometo, tá? Outros achados bem menos frequentes que eu posso encontrar na minha endoscopia e no esofagograma tardio. Existe uma deformidade, uma afectação esofágica que se conhece como espasmo esofágico difuso, que se deve a uma deformidade da silhueta do esófago. Seria como um esófago em espiral. Ele dá volta ao redor do próprio eixo. Isso dá a impressão que você vê é que parece mesmo uma espiral. Daí a importância tão grande que você vá do menos invasivo ao mais invasivo. Realizar primeiro um esofagograma para depois realizar uma endoscopia. Vocês imaginam que eu faço uma endoscopia? A endoscopia é às cegas. Você vai ver uma vez que a pequena câmera está lá dentro. E se eu vou forçando, quantos desgarros eu já fiz aqui? Sim, porque a sintomatologia vai ser a mesma, simplesmente que intensificándose com o tempo. O paciente começa com disfagia, essa disfagia vai piorando hasta que se convierte em uma acalásia. A acalásia é aquele paciente que não deglute nada, não é mais uma dificuldade, senão vai ser uma ausência. E geralmente a causa ou ela é congênita, por uma malformação congênita como tal, mas na vida adulta pode aparecer de causa neurológica, por certa parálise paracraneal, esse nervo recorrente como tal, inclusive intoxicações por neurotoxinas, como o tétanos, por exemplo, que é uma neurotoxina, o botulismo, que é uma neurotoxina, que pode levar a perder essa tonicidade estrutural como tal do esôfago. Então ele fica flácido, porque para que ele fique encorpado, para que ele fique na morfologia dele, tem que estar contraído. Tem que ter uma força muscular, inclusive, para a deglução. Mas se ele está flácido, ele vai como que murchando
y va ganando esa estructura en espinal. ¿Sí? Causa neurológica o infecciosa por neurotoxinas puede ocurrir. Espasmo esofágico difuso. Tá bom? Posso ter outros achados? Posso. Vou fazer uma endoscopia, por exemplo. Puede ser que yo encuentre la esofagitis de otras causas, pero puedo encontrar divertículos, puedo encontrar verrugas, como ya vimos, puedo encontrar varices esofágicas, que quem sabe o paciente está com anagnese, eu não sei onde está sangrando, eu estou vendo já aqui. Puedo encontrar otras lesiones, ya sea de origen de transmisión sexual o no. O sea, eu vou ter diversos achados, que eu não estava procurando, mas ela pode ser um achado isolado, bem menos frequente do que uma irritação esofágica, por exemplo. Certo? São... Doutora, Sim. vários Como? você gradua ela? No, vas a contar la cantidad de datos. E algunas varices é a mesma coisa que circulação colateral, tá? Tem a mesma causa que vai ser uma hipertensão portal do mesmo jeito. Donde aparece en miembro inferior, puede aparecer en abdomen, en tórax, inclusive no rosto, ao redor das asas da nariz. Afectaciones hepáticas pueden causar. El alcoholismo me puede dar varice esofágica fácilmente. Somente que à medida que ela vai crescendo, como são pequenas capilares finos, à medida que ela vai dilatando, o diâmetro quebra. E tenho uma hematemesis, ou um sangramento digestivo alto. Certo? Achados, não é o mais frequente. Lo más frecuente es que mi paciente venga con un síndrome esofágico y lo más frecuente es que sea una esofagitis. 90% dos casos. E isso vai ser repetitivo até que chegue o momento de um desencadenamento de formas clínicas mais graves. Tá bom? Dúvidas aqui? Com isso terminamos o síndrome esofágico. Clase que viene vamos a